queridos alunos, professores e todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos ao 2º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Eu sou a professora Ana Carolina, farmacêutica e coordenadora do curso de farmácia do Unisalesiano de Araçatuba. Hoje temos a honra de ter a presença de um perito criminal, Dr. Claudemir Rodrigues Dias Filho. Dr. Claudemir é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e mestre em Genética e Biologia Molecular pela mesma universidade. É perito criminal da Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo desde 2006. É professor da Academia de Polícia de São Paulo e professor universitário das disciplinas de Genética Molecular, Genética de Populações, Biologia Forense, Medicina Legal e Criminalística, nos cursos de Ciências Biológicas, Biomedicina e Direito. Ministrou treinamentos para peritos criminais de estados como São Paulo, Espírito Santo, Roraima, Maranhão, Pará, Amapá, Acre e Distrito Federal. Além de ter instruído a capacitação de policiais da Força Nacional de Segurança Pública e cursos promovidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. É o atual diretor técnico-científico da Associação Brasileira de Criminalística, um dos diretores da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses, palestrante em simpósios e congressos na área forense, autor de capítulos e artigos nacionais e internacionais com temática pericial, e um dos editores fundadores da Revista Brasileira de Criminalística. É autor e coordenador do Introdução à Biologia Forense, e organizador da série Ciência contra o Crime, da Milênio Editora, além de membro do conselho editorial desta. Também é divulgador de ciência em várias mídias, inclusive no portal Ciência contra o Crime. Hoje faremos um bate-papo sobre inovações tecnológicas em ciências forenses. E para isso também contamos com a presença do farmacêutico, perito e professor do Unisalesiano, Fausto de Souza. Sejam bem-vindos, Dr. Claudemir, professor Fausto. É uma grande alegria tê-los aqui. Professor Claudemir, muito obrigada pela presença, por aceitar nosso convite, pela disponibilidade. Fausto, obrigada pela presença. Eu gostaria de começar, então, esse bate-papo com uma frase que eu li lá no portal Ciência contra o Crime, do professor Claudemir. Então, a frase é a seguinte: o dever de um perito é dizer a verdade. No entanto, para isso é necessário, primeiro, saber encontrá-la e depois, querer dizê-la. O primeiro é um problema científico, o segundo é um problema moral. Essa frase é do médico argentino, Dr. Nério Rojas. Então, passo a palavra aos peritos. Fiquem à vontade, por favor. Bom, boa tarde. Quem tem que agradecer sou eu, professora. Eu acho que falar sobre ciência aplicada à justiça, né? Ou seja, falar sobre ciência contra o crime, é, sem dúvida, uma grande satisfação para mim, né? Pelo menos desde que eu acabei me apaixonando pela carreira lá em 2006, né? Quando entrei no concurso para perito criminal. E até então venho não só desenvolvendo método, desenvolvendo pesquisas na área, mas também e principalmente tentando difundir esse conhecimento, né, como professor e como divulgador de ciência, né, e isso acaba refletindo na publicação de artigos, na publicação de livros, que tem sido uma trajetória muito gratificante para mim. Então, quem tem que agradecer essa oportunidade sou eu, professor. Eu queria agradecer também a presença do Claudemir pela sua disponibilidade de estar disponibilizando seu tempo para falar um pouquinho com a gente aqui, com o Unisalesiano, principalmente pegando o gancho da coordenadora, professora Carol, né? Não basta a gente procurar a verdade, querer dizer a verdade e divulgar essa verdade, que é o que a gente quer fazer hoje, né? Eu acho que as ciências forenses, né, a perícia criminal, ela está num crescente muito grande pelo interesse, em parte pelas séries, né, filmes sobre perícias forenses de televisão, né,
mas também pelo interesse público, e ninguém melhor do que o senhor, doutor, como professor e divulgador entusiasta da área, né, de fazer com que as pessoas tenham ainda mais interesse e que a verdade está aí para a gente descobrir e trazer pessoas para ajudar a pensar junto, divulgar, procurar novas formas, tecnologias para trazer a verdade real dos fatos, né, que é o objetivo final da nossa função, né. A princípio, gostaria de dizer, né, falar que é uma honra estar aqui com você, que é um dos professores da Cadepol, de várias áreas ali, e como o nosso tema do congresso fala sobre ciência e tecnologia, e você é um entusiasta do tema, né, então eu queria começar falando justamente sobre isso. A perícia em si, né, as ciências forenses, elas têm tido um grande avanço nos últimos anos, graças às tecnologias que estão sendo implantadas. Então, a gente está deixando um pouquinho para trás do antigo método de periciar, que era apenas o visum et repertum, que era só ver e relatar, e hoje não, a gente vai investigar e usar metodologias diferentes, né? Então, gostaria que o senhor pudesse falar para a gente, para os alunos que são entusiastas dos temas, né? Tecnologias que estão sendo implantadas, que você vislumbra, equipamentos que estão sendo desenvolvidos. Hoje a gente tem o scanner 3D para fazer o mapeamento de um local de crime, o uso de drones, que dá uma visão diferenciada em algumas situações de perícia. Temos o banco de DNA que está sendo fomentado e aumentado. Então, a gente não consegue alimentar se não tiver equipamento, se não tiver pessoal treinado, se não tiver reagente. Enfim, num drag sled para fazer uma perícia de acidente de trânsito. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso daí, para os estudantes que pensam o que é fazer perícia, né? E às vezes as nossas áreas são bem específicas, eu sou farmacêutico, o senhor é biólogo e temos das diversas áreas, quais os tipos de conhecimento que tem que ter e de vontade de aprender, que é o mais importante, né? Se pudesse falar um pouquinho sobre isso para a gente. Sem dúvida, sem dúvida. E é muito interessante nós pegarmos essa última parte aí do que você comentou, Fausto, porque quem vem das áreas de ciências naturais, de maneira geral, tem uma visão de mundo muito diferente do que o mundo jurídico tem, né? Do que aqueles que vêm lá da sociologia ou do direito, às vezes até da própria filosofia. Eles têm uma visão de mundo, uma maneira de enxergar o mundo muito diferente da nossa. E isso é curioso para quem quer trabalhar na área de perícia criminal, né, com ciências forenses aplicadas, né, propriamente, e não só no meio acadêmico, porque quando nós, né, das ciências naturais, entramos para uma carreira como a carreira de perito criminal, nós temos o conhecimento técnico. E muitas vezes, muitos dos colegas que entram na carreira estão ali na crista da onda de conhecimento, acabaram de defender mestrado, doutorado, ou estão cursando, estão, enfim, de fato com um conhecimento de ponta nas suas respectivas áreas. E aí é interessante, porque hoje, se o Nery Rojas estivesse no Brasil, essa frase talvez devesse ter mais um fator aí para ser considerado, né? Porque hoje não basta a gente saber encontrar a verdade. Existem métodos tecnológicos e métodos né, relacionados à ciência que me aproximam da verdade, mas que o mundo jurídico ainda não aceita, né? Então é interessante a gente pensar que o acadêmico, né, aquele que o especialista, né, o sujeito que vem lá das ciências naturais, que domina o método científico e tem todo esse conhecimento, ele é freado pelos princípios do direito, né? E para quem está nas áreas de ciências naturais, no início da minha carreira, isso era muito difícil de entender. Mas peraí, eu não quero saber qual é a verdade, então, não, mas isso fere um princípio da intimidade, fere um princípio constitucional X ou Y. Então, quer dizer, mais do que o profissional da perícia criminal ter de saber, ter de dominar a ciência, ele tem que entender os limites que o mundo do direito lhe impõe. Né? Esse foi o maior choque que eu encontrei na minha carreira, no início, assim, porque, mas peraí, isso aqui dá para a gente resolver dessa maneira aqui, ó, aplicando esse método. Não pode, porque tem uma lei no Brasil que diz que isso não pode ser feito. E o banco de perfis genéticos, né, que é uma das inovações, uma das mais importantes inovações tecnológicas que a gente tem aí nos últimos
talvez nos últimos 40 anos, né, em termos periciais, ele passa por algumas dessas limitações, Fausto. Não sei até que ponto você conhece essas limitações, mas olha só, a partir de 2012, no Brasil, né, saiu uma lei que criou, né, e autorizou a criação de um banco de perfis genéticos criminal, né. Tiveram ali algumas outras alterações na lei de execução penal, que autorizaram que, determinaram, na verdade, né, em especial o pacote anticrime de 2019, determinaram que a identificação de um condenado fosse feita pelo perfil genético, né. O que isso significa? O sujeito é condenado, ele tem o perfil genético extraído e colocado num banco. Só que isso gerou um efeito muito positivo para a elucidação de casos. Porque o que começou a acontecer é, os estados já tinham bancos de perfis genéticos de vestígios, ou seja, de um material biológico que eu, no local de crime, coletei, mandei para o laboratório de DNA, eles constataram, ó, é sangue humano, extraímos o perfil genético e colocamos no banco. Mas não tinha com quem confrontar, né, esse material genético. A partir do momento que existe o banco de condenados, esses vestígios passam a ser confrontados com o banco de condenados. E o que começou a acontecer é que pessoas que estavam sendo condenadas hoje tinham ligação, né, tinham o mesmo perfil genético de um vestígio, sei lá, coletado há 5, 6, 10 anos atrás. Opa! Então, você esteve nesse local de crime, talvez isso seja mais um crime que esse sujeito cometeu. E isso tem sido essencial nos casos de crimes sexuais, né, nos casos de crimes sexo-relacionados, com estupradores em série, enfim, e esses agressores, alguns pedófilos também. Então, essa tecnologia de você conseguir resolver a autoria de vários casos simplesmente confrontando o perfil genético com um banco de dados, isso é espetacular, né? Isso é muito fantástico. Mas onde está o limite imposto pela legislação? Até onde é a identificação pessoal e até onde é uma prova contra si. Exatamente, exatamente. Um dos princípios do direito penal é ninguém é obrigado a produzir prova contra si, não é assim? Então, o que isso significa? Eu não posso ter um banco público de identidade civil com base em perfil genético. Por quê? Isso significa que, para você ser um cidadão, né, você teria que ter os seus dados num banco público, como é o caso que nós fazemos com as impressões digitais, né? A gente é obrigado a ceder as impressões digitais para ter uma carteira de identidade, né, que faz parte da nossa civilidade no Brasil, né? Junto, claro, que com CPF, com título de eleitor, né, principalmente título de eleitor, né, já que a gente está aí na semana das eleições, né, na semana que antecede as eleições. Mas isso significa que esses dados que estão em bancos civis não podem ser usados para fins criminais, em especial se você é obrigado a fornecê-los. Isso por conta desse princípio do direito penal. Mas vai além. Olha só. Essas leis que autorizaram os bancos dizem que as informações que estão ali não podem ser somáticas, né? Elas têm que ser informações meramente genéticas. Eu não posso ter nenhuma informação genética ali que me remeta a, por exemplo, sei lá, a cor dos olhos do suspeito. Suponhamos que, já que a gente falou de casos de agressão sexual, suponhamos que eu vá para um local de estupro e encontre lá, sei lá, uma roupa de cama que tem material genético masculino, nitidamente, né, associável ao agressor. Ué, com as ferramentas que a gente tem hoje na genética molecular, eu poderia extrair o perfil genético, jogar no banco e continuar analisando esse DNA para buscar características fenotípicas, como a cor da tez, né, a cor da pele, a estatura, a cor do cabelo, a cor dos olhos. Então, quer dizer, eu poderia. A ascendência, né, que algumas pessoas chamavam de. A etnia, né, que algumas pessoas chamam de raça, né, mas esse é um termo complicado, né, para populações humanas, né, que a gente vê lá na antropologia. Só que a nossa legislação não permite eu fazer um retrato falado a partir do DNA. Percebe? A tecnologia está aí. Eu consigo fazer uma análise e dar com um grau de certeza de 80%, 85% a cor dos olhos de um indivíduo. Talvez fosse até mais fidedigno do que um retrato falado testemunhal. Não tenha dúvida, porque é um método objetivo. E o retrato falado testemunhal, ele é subjetivo em duas vertentes, né? Uma é aquilo que o sujeito é capaz de se lembrar,
E a outra é aquilo que o desenhista, né, quem está desenhando é capaz de entender do que ele está relatando, né? Então, existe um potencial subjetivo muito grande nesses retratos falados. E vou além. Uma outra coisa que vem acontecendo fora do Brasil, Fausto, que é fantástico, é você pegar um perfil genético de um local de crime, de um vestígio, e confrontar não só com o banco de perfis genéticos de condenado, mas confrontar com genealogias públicas de pessoas que eventualmente mandaram seu perfil genético, o seu material genético para extração e receber ali como de serviços, né, de empresas como a MyHeredity, a 23andMe, My Genealogy, enfim, esses sites que você manda uma amostra do seu material genético, né, do seu material biológico, eles extraem DNA e te retornam um relatório dizendo, olha, você tem 30% europeu, 5% asiático, 40% africano e assim por diante, né? Tantos por cento ameríndio. E aí você pode pegar esse seu perfil genético que ele te devolve num arquivo e colocar num banco público, voluntariamente. E aí quando você coloca no banco público, ele começa a te dizer, olha, você tem um primo de terceiro grau que é fulano de tal. E nisso você acaba conhecendo familiares, né? Então as pessoas têm um interesse nisso. Beleza, como que isso é usado a favor da polícia fora do Brasil? Ué, pega lá o perfil genético de um agressor, confronta com o banco de perfis genéticos dos condenados. Encontrou match? Não. O que ele faz agora? Confronta isso com um banco de genealogias. Aí ele encontra, por exemplo, alguém que tem um perfil genético compatível com um filho do agressor. Aí, peraí, mas quem é esse cara? Ah, é Fausto de Souza. Bom, mas Fausto de Souza é filho de quem? Aí é filho Irmão de quem? ou irmão de quem, ou primo de quem, ou neto de quem. Procurando os que estão por aí. E aí, com base nisso, a investigação já tem um suspeito e começa, então, um trabalho de investigação desse indivíduo, até que um dia ele vai tomar um cafezinho numa esquina qualquer, um copo sujo qualquer, e aí ele deixa o copo em cima da pia ali, o sujeito vai lá, um policial vai lá, pega aquele copo, extrai o perfil genético e fala assim, é ele. A legislação brasileira não deixa eu fazer isso. Então não basta eu saber encontrar a verdade, entende? Existem contrapesos, existem freios no mundo jurídico que acabam nos segurando, né? Para nós que gostamos da verdade, de usar métodos e chegar no resultado, né? Mas não pode chegar a qualquer custo, né? Não tem os limites, né? Exatamente. Pegando um gancho, por exemplo, e já introduzindo um outro equipamento que você adora, o drone. O uso de drone, em algumas situações, também não pode, que ele invade a privacidade. Qual que é o limite da privacidade da sua casa? É só do portão ou a privacidade aérea também existe, né? Então, se pudesse falar um pouquinho sobre isso. Sem dúvida, sem dúvida. As tecnologias que nós temos hoje para a documentação de um local de crime, elas vêm avançando significativamente, né? Elas começaram lá com desenhos esquemáticos, né? Se a gente lê o livro do Hans Gross, por exemplo, que é o pai da criminalística, né? Ele já orienta como fazer desenhos esquemáticos de local de crime, né? O que é muito interessante, porque o livro dele é de 1800 e bolinha, né? Então, quer dizer, caramba, né? Mais de 100 anos que a gente já sabe disso. Mais ou menos no início do século XX, começou a aplicação da fotografia, né? Da fotografia via úmida, via química, para revelação, e hoje, né, com a fotografia digital, isso abriu caminho para várias outras vertentes. Dentre elas, a fotogrametria, né, que me permite montar um modelo tridimensional em um ambiente fechado. A fotografia 360, que também vem trazendo a oportunidade de criação de tours virtuais interativos, né? Então, isso faz com que o operador de direito não tenha que se limitar ao visual repertum, né? ao que o perito está descrevendo no seu laudo. O perito ele pode mandar um link para um ambiente virtual daquele local de crime. E aí, com isso, o juiz de direito, o promotor de justiça, o advogado de defesa, ou seja, todos os operadores de direito conseguem virtualmente estar no local. Né? O próprio Luminol, né, também, a tecnologia das câmeras permitiram um melhor registro do Luminol, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A sensibilidade desses sensores, né, a gente trabalha com ambientes que não são controlados, correto?
Então, quantas vezes eu fui fazer um acidente numa via férrea, ou um homicídio num lugar ermo e não tem iluminação à noite? Como é que você faz uma fotografia adequada, né? Então, a gente pode lançar mão de flash, pode lançar mão de sensores específicos, né, que são sensíveis a baixa luminosidade. Mas a fotografia digital, ela trouxe muitas oportunidades, dentre elas a colocação de uma câmera numa posição privilegiada, né? Como é o caso de um drone, né? Um drone é um equipamento, é um veículo aéreo não tripulado que, resumidamente, me permite colocar uma câmera numa posição privilegiada. E por que colocar uma câmera numa posição privilegiada traz benefícios para a perícia? Bom, primeiro, porque eu posso acessar ambientes que eu não poderia acessar se não fosse por esse meio. Então, imagine que você é chamado para um local de incêndio que culminou com um desabamento. Acabaram de apagar o incêndio, mas a Defesa Civil vai lá e fala assim, a estrutura está comprometida, vocês não podem entrar. Antes, o que eu deveria fazer? Falou, bom, coloco no meu laudo, olha, não foi possível fazer a perícia porque a Defesa Civil entendeu que por questões de segurança não poderia entrar. Hoje a coisa é diferente. Hoje eu consigo, usando um drone, entrar nesse local, né, sobrevoar o local, eventualmente até entrar dentro de uma estrutura, dentro de uma construção, e com isso buscar, né, informações que possam auxiliar na elucidação do caso. Então, veja, é um aspecto importantíssimo, sem contar que, ainda falando de segurança, nós temos em São Paulo, eu conheço pelo menos 6 casos de peritos, fotógrafos e desenhistas que em locais de perícia em acidente de trânsito foram atropelados na rodovia, né? Ainda bem que nenhum deles perdeu a vida, mas eu sei de um deles que ficou 4 meses hospitalizado, né? Passou por uma série de cirurgias e tudo mais, sabe assim. Então, o que isso significa? Que, olha, com um drone agora eu posso fazer esse registro, eu posso fazer essa perícia, essas medições, usando formas indiretas, sem me expor ao risco de ter que entrar numa pista, né, numa rodovia. E às vezes não pode ser interrompida, não tem a estrutura para poder fazer essa ajuda na contenção do tráfego, né? Exato. Não, e às vezes é uma rodovia, tem uma lei da década de 70, Fausto, que autoriza o agente de trânsito a remover os veículos de um acidente de trânsito, né, das suas posições originais, e até mesmo a não preservar o ambiente, ao contrário do que diz o Código de Processo Penal, né, em prol da circulação das pessoas. Então, não é que o sujeito está fazendo aquilo de maneira ilegal, não, ele está fazendo isso respaldado com uma lei da década de 70, apesar do Código de Processo Penal diz que o local do crime deve ser preservado até a chegada dos peritos criminais, né. Então, juntando isso tudo, né, o uso de tecnologias como o caso do drone, não só melhora muito o tal do visum et repertum, né, como também traz a possibilidade de eu documentar o local de forma virtual, né, com técnicas de fotogrametria, ou seja, perenizar o local, né, num arquivo, num sistema digital, num sistema virtual, mas também registrar os vestígios para medições, né, futuras. Exatamente. E é muito fácil pensar nisso, né? Quando a gente fala lá de fotogrametria, um nome comprido, um nome mas olha só, eu posso fazer medições fotográficas sem usar algoritmos de fotogrametria. E o jeito mais simples disso, a gente aprende como regra de 3 no ensino fundamental, eu acho, né? Quando que a gente aprende a regra de 3? Sei lá, no 3º ano, 4º ano? Faz um tempinho já. Faz um tempo, né? Então, sabe aquela história de que aquele exercício que você pega lá um pescador, o sujeito segurando um peixe, assim, acabou de pescar o peixe, como é que você faz para saber o tamanho do peixe? Ué, você sabe qual é a altura do pescador, você sabe qual é o tamanho que ele está na foto, né? E, consequentemente, você mede o tamanho do peixe e faz uma regra de 3 para encontrar qual era o tamanho do peixe na vida real. É simples, né? Até bobo, parece besteira. Mas quando eu faço uma fotografia ortogonal, usando um drone, né, eu sobrevoo uma área e tiro uma foto de cima para baixo com um sensor paralelo ao solo, ora, eu posso usar o mesmo critério para medir uma frenagem, para medir a distância de uma arma do crime até o cadáver, para medir, sei lá, a posição relativa de cada um desses vestígios. Então,
imagina, né? Se eu E faço alguns isso... drones hoje em dia calculam, você pode também medir até Desnível. desníveis. Sim, Então não é sim. só 2D, né? Até 3D. Sim, sim. Então, quando eu monto aquele ambiente virtual, né, por fotogrametria de drone, basicamente o que eu estou fazendo é tirar fotografias que tenham sobreposição uma com a outra, né, mais ou menos ali 60%, 70% de sobreposição, e depois eu coloco essas imagens num software que usa um algoritmo específico que consegue ler a terceira dimensão a partir dessas fotos com sobreposição. De certa maneira, Fausto, nosso cérebro faz isso, né? Afinal de contas, nós só temos uma noção de tridimensionalidade na nossa visão porque nós temos dois olhos que têm sobreposição divisada entre um e outro. Né? Se você fechar um dos olhos, você perde a noção de profundidade. Né? Então, o que isso significa? Isso significa que o que o software está fazendo é o que o nosso cérebro já faz, né? De estimar essa terceira dimensão. E essa estimativa ela tem uma precisão razoável, tem uma precisão ali de 5, 10 centímetros. Então, se eu estou medindo o tamanho de um prédio, por exemplo, de, sei lá, 40 metros, 45 metros, 5, 10 centímetros de erro, tá ótimo, né? Tá excelente. E, claro, a gente pode melhorar essa precisão lançando mão de outras tecnologias, né, Fausto? É o caso dos scanners 3D. Né? E é fácil de entender como funciona um scanner 3D. Pensa assim, ó, eu não sei se todos os nossos ouvintes aqui já tiveram a oportunidade de ter uma trena a laser na mão. Aquelas trenas digitais, sabe? Você aponta o laser para uma determinada região, aperta um botão de medição e ele mede a distância com base no laser. Né? Imagina que você faça isso para todos os pixels de uma foto. Então, ao mesmo tempo, ali, na mesma visada, você tem o laser e tem uma foto que você tira. Aí imagina que você fosse capaz de pegar esse laser e apontar para cada um dos pixels dessa foto. Em outras palavras, você conseguiria medir a distância de onde você está para qualquer coisa que está naquela foto. Faz sentido, né? O que um scanner 3D faz é mais ou menos isso. Ele usa ali um feixe de laser, faz fotografias, então ele tem uma câmera acoplada, e ao mesmo tempo ele vai medindo essas distâncias usando o laser. Só que aí, claro, quando a gente faz dessa maneira, fazendo esse escaneamento em vários pontos diferentes, a 360 graus, né, a gente consegue uma precisão que está na casa dos 0,05 milímetros. Nossa. Então é uma precisão muito, muito grande, né? Esse tipo de precisão, a gente raramente precisa de uma precisão tão alta assim, né? Uma precisão centimétrica muitas vezes já é o suficiente. Então, quando que eu preciso de uma precisão tão grande assim? Bom, vou te dar duas situações, né, que a gente já entendeu que precisa de uma precisão maior do que a fotogrametria. Uma delas diz respeito à trajetória de projétil de arma de fogo. Então, quando alguém efetua um disparo e a gente sabe que atingiu uma determinada região, e aí, a partir do vestígio de impacto, a gente precisa apontar onde estava o atirador, a gente precisa de uma precisão maior do que esses 10 centímetros, porque se eu errar 10 centímetros em um eixo, dependendo do ângulo de inclinação da arma, eu tenho um erro propagado demais, né? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo diz respeito aos acidentes de trânsito. Né? Existe um método chamado método de Campbell. Não sei se você já ouviu falar, Fausto. Mas, basicamente, pensa assim, ó, quando um veículo colide contra, sei lá, uma barreira fixa, né, se choca contra uma barreira fixa, essa energia cinética dele, em parte, é dissipada em deformação do veículo. Né? Ele amassa. É o que acontece num crash test. Né? Quando um fabricante faz crash tests e ele calcula lá quanta energia é necessária para, sei lá, deformar em 1 centímetro, 2 centímetros, 10 centímetros, 50 centímetros e assim por diante, eu consigo usar esse dado de coeficiente de deformação para calcular qual era a velocidade do veículo, a velocidade que o veículo estava quando do impacto. Né? Então, quer dizer, eu consigo vincular uma certa deformação com uma certa energia cinética. Só que se eu tenho energia cinética, a partir da massa do veículo, né, eu consigo calcular qual era a velocidade. Né? Energia cinética, só relembrando, é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, se eu tenho energia cinética, tenho a massa, eu consigo calcular a velocidade com que o veículo estava.
Isso significa, então, que eu preciso medir esse veículo de uma maneira muito precisa, percebeu? Então, talvez eu tenha que escanear o veículo, né, e confrontar, então, nenhum tipo de dano, né? E aí, com isso, subtrair uma coisa com a outra para saber o quanto de deformação teve em cada um dos eixos estudados, né? Então, são duas situações de exemplo em que, nitidamente, uma maior precisão me traz um benefício muito grande, sabe, Fausto? Mas a boa e velha fotografia, muitas vezes, resolve o nosso problema, né? Quebra 90% dos galhos, né? Sem dúvida. Em especial, se bem utilizada, né? Sim, sim, sim. Sempre lembrando que todos os equipamentos, não adianta nada ter o melhor equipamento do mundo se for mal manipulado, né? E o maior exemplo disso, Fausto, é o que aconteceu aí em alguns estados de o Ministério da Justiça, né, antigo Ministério da Justiça, hoje Ministério da Justiça e Segurança Pública, ter investido na compra de alguns equipamentos, inclusive da área de farmácia, né, que é do curso que vocês são professores, como cromatógrafos, como CGMS, enfim, e não ter um profissional com conhecimento, né, um profissional habilitado para operar aquele equipamento. Aí o equipamento ficou ali parado por, sei lá, 1 mês, 2 meses, 6 meses, simplesmente porque não tinha ninguém preparado para para usar esse equipamento. Não é à toa, né, Fausto, que hoje os concursos públicos para a carreira de perito criminal muitas vezes exigem um conhecimento lá de química analítica, de análises instrumentais, justamente porque esses profissionais são muito bem-vindos nos órgãos periciais brasileiros, né? Então, como a única via de acesso para a carreira de perito criminal no Brasil é por concurso público, nada mais justo que no próprio concurso, né, no próprio crivo do concurso, já se coloque ali uma matéria. Tá dando uma travadinha, mas a gente vai seguindo aqui. Já que você pegou e falou um pouquinho sobre cromatógrafos, né? E o curso de farmácia realmente ele tem uma certa vocação com essa área laboratorial, né? E então que você também falasse um pouquinho sobre essas tecnologias de identificação de fármacos, drogas de todos os tipos, uma vez que, infelizmente, as drogas sintéticas também têm avançado, né? Os laboratórios do crime avançam até às vezes mais rápido do que os laboratórios nossos, né? De capacidade de detecção de novas drogas, né? Uhum. Então que você falasse um pouquinho sobre essa área também, que o farmacêutico trabalha bastante, é um profissional que tem muita familiaridade com a manipulação desse tipo de equipamento, conhecimento de reagentes químicos, né? E que poderia trabalhar bastante nessa área aí. Não tenha dúvida disso. O farmacêutico, ele eu costumo dizer que o farmacêutico e o biólogo, já que eu sou biólogo, né, tenho que puxar a brasa para minha sardinha, eles são profissionais muito versáteis, né? Então, veja, no caso do biólogo, eu tenho biólogo que trabalha só com planta, só com botânica, eu tenho biólogo no outro extremo trabalhando só com DNA, só com bioquímica. Então, quer dizer, é um profissional muito versátil. E o farmacêutico ele tem essa característica também, né? Mais do que ter só o conhecimento de química, ele tem um conhecimento farmacológico, né? E é interessante entender a farmacologia de algumas substâncias, né? Por conta do que você está procurando no material biológico, né? Então, uma das vertentes que é importante, que esse conhecimento é importante, é justamente em casos de envenenamento, né? Já que as substâncias que são tidas como veneno, né, ou que em certas doses são tidas como veneno, elas estão sujeitas ao metabolismo humano. E ninguém melhor que um farmacêutico para entender de qual é esse metabolismo. O que a substância A, o que eu vou detectar da substância A no corpo de um indivíduo? Vai ser uma decomposição de A em B, C ou D. É um metabólito, exatamente. Então, se eu não tiver esse conhecimento, eu vou ferir um dos lemas, né, da criminalística mundial, que foi cunhado por um médico francês chamado Claude Bernard.
era um médico, o Claude Bernard foi foi o sujeito em quem o Dr. House foi inspirado, né, da série House MD, né? O fato é que ele disse o seguinte, no contexto da medicina diagnóstica, ele diz que quem não sabe o que procura não percebe quando encontra. E essa é uma frase que deveria ser um mantra na perícia criminal, né? Então, usando essa frase nesse contexto, quando eu tenho uma suspeita de um envenenamento, e eu tenho ali, sei lá, o produto de uma lavagem estomacal, ou eu tenho, sei lá, uma amostra de sangue ou uma amostra de urina, eu preciso entender do metabolismo daquela substância que eu entendo como suspeita, para saber o que procurar nessas amostras. Para direcionar, a gente não pode testar para tudo que existe no mundo, né? Não, não, e mais do que isso, né? Eu não tenho 4 anos de um doutorado para analisar só esse caso, né? Sim. Eu tenho o prazo ali de 10 dias, que é o que a lei diz que eu tenho que entregar o laudo. Então, e eu não tenho só um caso a cada 10 dias, né? Você sabe bem disso. Tenho, sei lá, a cada 10 dias eu tenho uns 20 casos, né? Então isso faz com que esse conhecimento prévio seja extremamente necessário, né? Isso, claro, pensando na toxicologia, mas esse conhecimento de química e de química analítica e de análise, né, de metabólitos, ele acaba sendo importante também para outras áreas da perícia, e não só análise de vísceras ou materiais biológicos coletados de vítimas, né, sejam cadáveres ou vítimas que passaram por uma análise clínica, né, no hospital. Eu posso dar alguns exemplos disso, né? Quando nós falamos, por exemplo, de uma análise de falsificação de bebidas ou falsificação de perfumes, o conhecimento de química ele é essencial, né? Eu já peguei casos de falsificação de perfumes do Boticário, por exemplo. Só que aí o que aconteceu? A gente jogava ali, fazia um CG daquilo, encontrava ali uma curva, né, enfim, um padrão, mas eu preciso comparar isso com alguma coisa. No banco de dados do cromatógrafo não tem, sei lá, perfume Florata do Boticário. Não tem, entende? Isso significa que a gente precisa, usando o princípio comparativo, né, eu preciso ter com o que comparar. E aí o que nós fazemos é entrar em contato, por exemplo, com o fabricante, né, nesse caso com o Boticário, e falar assim, olha, nós temos aqui um caso de suspeita de falsificação desse perfume. Vocês podem mandar amostras padrão para a gente? E aí eles mandam essas amostras e a gente faz, então, um banco de dados com esse material. Isso vale para bebidas também, né? Tem muitos casos, muitos mesmo, viu, Fausto, de falsificação de uísque usando chá preto. O sujeito pega lá uma cachaça barata, bota um saquinho de chá preto lá dentro e aquilo fica com a cor de um Red Label, sei lá. E vende como Red Label, sim, sabe? Essas bebidas que o povo gosta de tomar na balada, cuidado, muito cuidado, né? Tá muito barato, né? Muito barato. Tem um vídeo no YouTube até que fala de como você saber se a sua bebida está batizada ou não, né? Nesse sentido. Mas é um método que é interessante, mas ele só pega um tipo de falsificação, que é o seguinte, iodo, né? Exato. Uma das maneiras de você mudar a cor é você colocar iodo dentro do material, né? E aí, qual que é a solução para isso? Você pode pegar um pão ou uma pedaço de batata e pingar aquela bebida e o iodo vai reagir com um amido, né? Gerando uma coloração escura, um azul meio amarronzado, escuro. Assim. Então, quer dizer, opa, é uma maneira. Você não espera encontrar iodo no Black Label, entendeu? Num Jack Daniels, assim, não é um elemento estranho. Então já geraria esse tipo de suspeita. Confiança. Mas lógico, né? Se eu usar um saquinho de chá preto, não vai acontecer nada com a batata, entendeu? Você vai, então é bom. É bom que já vem com antioxidante já, né? Pois é, pelo menos tem um valor nutricional elevado, né? Ou pelo menos mais elevado que a bebida original, né? Mas enfim, esse é um outro aspecto. Então, a química, a gente costuma, né, as pessoas, os leigos principalmente, tendem a associar a química às vertentes do entorpecente, né? Mas olha... Pegando um gancho de química, já que você está falando, né? Outra coisa também interessante é a parte da pólvora, né, dos combustíveis, dos comburentes para munições.
que a cada munição de fabricantes tem um perfil, também tem um padrão diferente de composição química. E já aproveitando para pegar o gancho, para se você puder falar um pouquinho sobre esse, também essa novidade, entre aspas, assim, de banco de comparações balísticas que estão sendo montados, né, a nível nacional. Então, que é justamente isso, de vir esses padrões de comparação, ideal que viesse já de fábrica, né? Um perfil de cano de arma, por exemplo, já que também a gente está passando por um período de governo que tem viabilizado mais a possibilidade das pessoas terem porte de arma, né? Posse de arma, principalmente. E então, você falar um pouquinho tanto dessa parte de análise química dos resíduos de combustão de projéteis, né, de munição, e também do perfil de comparação balística aí, que está sendo montado, e com os comparadores balísticos mais modernos que têm surgido, digitalizados, sim, que permitem esse tipo de banco de dados serem formados aí, para justamente também essa elucidação de crimes que às vezes acontece no lugar, essa mesma arma é usada num crime em outro estado, como esses assaltos a banco que tem ocorrido aí, do cangaço, no novo cangaço, que às vezes acontece em estados diferentes, então a importância dessa correlação, desses bancos de vestígios, né, de provas, para poder elucidar alguns crimes aí. Sim, sim, a química também está nessa vertente, né, é interessante isso, né, como que a química, ela permeia várias áreas distintas da perícia criminal, mas claro que existem assinaturas químicas para algumas munições, né? Não só para a pólvora, mas para o produto da combustão daquela pólvora. Isso vem sendo testado, né, com pólvoras brancas, né, como a gente chama, com alguns tipos de combustível nesse sentido. Nos Estados Unidos existem fabricantes que colocam em bancos públicos a composição das suas pólvoras de munições diferentes, justamente para viabilizar esse tipo de análise por parte dos órgãos periciais, mas no Brasil não existe esse viés. O que existe é, como eu comentei no caso dos perfumes, né? Nós suspeitarmos que se trata, sei lá, de uma munição CBC e nós entrarmos em contato com a CBC e pedirmos lá um padrão daquela munição. Mas a variedade de munições não, mas de carga propelente, né, de combustíveis, dentro das munições brasileiras não é tão grande, né? A variação não é tão grande quando comparado com outros países. Então, é um critério que a gente pode eliminar algumas munições, mas no Brasil não é tão informativo. Mas tem testes químicos mais simples relacionados à balística, como é o caso do que a gente chama de recenticidade de disparo, né? Já que nós sabemos que um dos produtos é o nitrito, né? E o nitrito ele oxida em nitrato, e aí dosando nitrito e nitrato eu consigo ter uma noção, dentro do cano da arma, evidentemente, ou num estojo, né, de um projétil, eu consigo dosar ali, ter uma ideia de recenticidade, né? Claro que eu não posso cravar 3 dias e 4 horas, não, mas eu posso dizer, olha, normalmente para essa munição, o nitrito ele oxida todo em nitrato em no máximo 8 dias, então, opa, o que isso quer dizer? Se eu encontrei nitrito ali, então aquela munição tem menos de 8 dias de disparo, ou aquela arma tem menos de 8 dias de disparo. Isso às vezes não precisa nem o tempo em si, às vezes a presença já é o suficiente para saber que a pessoa manipulou e fez um disparo. Exatamente, exatamente. E claro, né, aí você está falando de residografia metálica, né? Então também é uma área que a química e a físico-química também estão envolvidas, né? Já que parte desse material da carga que entrou em combustão, né, da carga propelente que entrou em combustão, e mesmo da espoleta, né, dependendo do componente, até principalmente da espoleta, vão parar nas mãos, ou no rosto, ou no ombro, dependendo do tipo de armamento, de um indivíduo. Existem técnicas que me permitem coletar esse material e aí fazer testes, né, com esse material coletado, não só em via úmida, né, como também em via física, usando microscópio eletrônico de varredura e analisando ali quais são, né, por difratometria de raio-x, quais são os componentes desses materiais. E aí, se eu encontro ali uma partícula que tem a morfologia esperada para a combustão, de chumbo, então, quer dizer, uma partícula arredondada, e eu jogo lá, faço por difratometria, encontro que aquela partícula é de chumbo, então ela tem a morfologia
e o sinal coincidente com aquele esperado para a pólvora combusta ou para a carga propelente, a carga da cápsula de despoletamento ser encontrada ali na saída da boca do cano. Então, isso me traz uma informação muito relevante, mas é um método caro, né? Quando nós pensamos em microscopia eletrônica de varredura, acaba sendo um método caro. Mas, por outro lado, a microscopia na balística, ela me permite avaliar projéteis de armas de fogo e verificar se esses projéteis são coincidentes, né, ou pelo menos têm marcas coincidentes com uma determinada arma. É assim que funciona a identificação balística, né? E aí é legal a gente falar por último disso, porque acaba juntando muita coisa do que nós já conversamos entre fotogrametria e escaneamento. Hoje, os bancos de dados que estão sendo criados no Brasil, eles levam de balísticos, né, levam em consideração um escaneamento, né, da superfície cilíndrica de um projétil ou de um estojo, né? E isso é interessante porque esse tipo de dado me permite, né, cadastrar ou catalogar características que são comparáveis entre bancos distintos. Então, hoje, o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem um programa, né, dentro do SINAB, se eu não me engano, de fomento à compra desses equipamentos capazes de escanear esses projéteis, esses estojos, e lançar isso dentro de um banco de dados nacional que permite, então, estados diferentes compararem esses mesmos dados. Isso não é novidade no mundo e nem no Brasil, né? O que é novidade é o fato de agora ter um banco centralizado, né, que permita o compartilhamento de informação entre todos os estados. Mas estados como Goiás e Minas Gerais, por exemplo, já usavam um sistema que era compatível um com o outro, diferente da Bahia, que usava o AIBS, né, usava um outro sistema que não era comparável, né, os dados não eram comparáveis com Goiás e Minas Gerais. E entre Goiás e Minas Gerais, antes do SINAB, né, eles já faziam aí trocas de figurinha entre as polícias civis e polícias científicas, né, e encontraram algumas coincidências de algumas armas usadas pelo crime organizado, o que mostrava que duas hipóteses investigativas foram levantadas, né, à época. Uma é que se tratava da mesma quadrilha trabalhando tanto em Minas quanto em Goiás, que era menos provável. Outra, que era mais provável, que dizia respeito ao aluguel de armas para o crime. Olha que coisa fantástica, né? O brasileiro tem que ser estudado pela nada mesmo, né? Empreendedor, né? É empreendedor, então, tipo, pô, peraí, tem PCC, tem Família do Norte, tem, enfim, meia dúzia de facção criminosa. Pô, por que os caras vão comprar armas se eles vão usar de vez em quando? Vou eu comprar e alugar para os caras. Brasileiro é um ser a ser estudado mesmo. Mas, então, isso mostra que esse tipo de comparação não é novidade no Brasil, mas tem um potencial muito grande no Brasil, não só relacionado à identificação, né, de pessoas, de criminosos, e a vinculação de crimes distintos, mas também como uma ferramenta contra a violência policial mesmo, sabe? Lamentavelmente, a gente tem estados em que existem milícias policiais e isso tem que ser combatido, e nada melhor para combater isso do que a área, né, que busca a verdade material, né, que nada mais é do que as ciências forenses, não é isso? Exatamente. Alguma pontuação, Carol? Muito bem. Eu voltando aqui para esse bate-papo, que está fluindo muito bem, né? É muito conhecimento, muita coisa para vocês estão dividindo com a gente. E eu queria, professor, então, parabenizar, né, por dividir mesmo, né, essas experiências com a gente. E eu gostaria, professor Claudemir, que o senhor desse alguma dica, né, para o aluno que se interessa em seguir a carreira na área de perícia criminal. Então, uma dica de como ingressar, o que deve estudar. Gostaria que ficasse essa mensagem para os nossos alunos. Vamos lá. Existem várias formas de trabalhar com perícia criminal, né? Ser perito criminal é uma delas. É só uma delas. Né? Hoje a legislação permite, por exemplo, que advogados de defesa contratem quaisquer profissionais para atuarem como assistentes técnicos. Basicamente, o assistente técnico é um crítico do meu trabalho, o que é muito bom. É sempre bom ter um crítico do seu trabalho, né? Ter alguém para, de alguma maneira, elevar a barra de conhecimento, né?
Uma outra forma é trabalhar também por concurso público como analista técnico-pericial do Ministério Público, que é um cargo pericial, mas voltado para a acusação e não para o auxílio ao juízo. Dito isso, para a carreira de perito criminal, só tem uma via, que é o concurso público, né? E a primeira coisa que eu gosto de citar aqui é algo sobre isso, é que eu gostaria muito de ter ouvido isso que eu vou dizer agora, na minha época, quando eu me interessei pela carreira. Como eu estava comentando anteriormente, muitas das pessoas que se interessam pela carreira de perito criminal vêm das áreas das ciências naturais. Isso significa que esse sujeito, ele sempre domina algumas áreas e tem conhecimento de outras. Quando nós pensamos, sei lá, um químico, um farmacêutico, ele domina a química, né? Talvez ele conheça um pouco de biologia e um pouco de física. Um biólogo domina a biologia, conhece lá um pouco de física e um pouco de biologia, né? Agora, essas matérias não são o grande diferencial num concurso público. O grande diferencial no concurso público é o nosso limitante da carreira de perito criminal, que é o mundo do direito. Nós, não sei se no curso de farmácia de vocês tem alguma disciplina voltada a essas questões. No curso de biologia que eu fiz, não tinha nenhuma matéria de direito. O mais perto que eu cheguei de direito foi a legislação ambiental, né, para vocês terem uma ideia. E aí, quando o sujeito... A minha primeira prova para a carreira de perito criminal foi na Polícia Federal, eu quase gabaritei a parte de biologia e na parte de direito eu não fiz o mínimo. Olha que coisa interessante. Então, eu acho que o primeiro ponto a primeira dica a ser dada vai estudar direito. Estude direito penal, direito processual penal, direito constitucional. E dependendo da prova que vocês forem se aventurar, dá uma olhada nos editais, porque às vezes aparece uma legislação extravagante, algumas leis específicas, leis de execução penal, enfim, algumas leis que não são corriqueiras, né? Mas pelo menos noções de direito processual penal, direito constitucional, vai ter que ter, porque vai cair na prova, e se você não fizer o mínimo, não adianta você gabaritar o resto. Essa é a lição que eu aprendi às duras penas, né? E a outra dica que eu dou é leia o edital. Também. E português também, né? Porque você vai escrever muita redação, muito laudo. Português... Você tem que saber o português juridiquês também. Isso. Né? O português eu não costumo enfatizar, porque eu acabo presumindo que se o sujeito concluiu o ensino superior, no mínimo ele sabe escrever, sabe? Assim, então, mas que gosta de escrever, né? Não custa exercitar, sem dúvida. E a última dica que eu dou sobre isso, professora, diz respeito a qual prova o sujeito quer prestar. Então, existem estados em que a prova só exige nível superior, e cada vez mais os estados estão exigindo níveis superiores específicos. E aí a sua prova vai ser específica, né? Vai ser específica para, sei lá, farmácia e bioquímica, além de direito, além de português, além de informática, né? De computação, enfim. Então, acho que as duas principais dicas são essas, professora. Estude direito e leia o edital, antes de qualquer coisa. É isso aí. Né? Sempre aí se dedicando e ficando atento, né? A todas as informações que estão divulgadas no edital, enfim. Então, eu quero agradecer muito, professor Claudemir, pela sua presença, por esse bate-papo. Fausto, muito obrigada também por conduzir esse bate-papo. E assim, a gente assistindo aqui, né, a conversa entre vocês, a gente vê o tanto que o senhor traz de conhecimento, de experiência. Então, por trás disso, existe muita dedicação, muito estudo. É isso que a gente sempre fala para os nossos alunos também, né? Olha, quando acaba a graduação, meu Deus, não tenho mais prova, né? Quem está concluindo a faculdade, mas depois vem outros desafios muito maiores, né? E é necessário, sim, essa educação continuada, esse estudo frequente, né? Isso que nos faz crescer, que nos faz também, a gente se realiza através desses estudos, né? Através de solução de cada caso, né? Na situação de vocês aí como peritos. Então, parabéns, professor, né? Pelo profissional que o senhor é, pela pessoa tão, assim, foi tão acessível com a gente, eu agradeço mesmo, de coração, em nome do curso de farmácia, em nome do Unisalesiano,
gente deseja muita felicidade, continue nesse pique, né, com esse estímulo, com essa motivação para trabalhar e, com certeza, ensinar novos profissionais também. Professor Fausto, obrigada pela presença. Deixo vocês à vontade para alguma colocação final, para concluir. Já passo a palavra para o Claudemir encerrar, mas já queria novamente agradecer, doutor Claudemir, pela disponibilidade, sempre enriquecedora suas falas, com bastante propriedade das diversas áreas de atuação do farmacêutico, né? E do perito, na verdade, do perito criminal, que tem que ter conhecimentos múltiplos aí, e quando você fala com esse entusiasmo, né, um pouquinho que a gente fala com os nossos alunos também, eles despertam essa curiosidade, é importante essa curiosidade e essa vontade de aprender e de executar. Então, novamente, queria agradecer muito a você pela disponibilidade de estar mostrando uma gotinha do que é a nossa área de perícia criminal. Muito obrigado, e já fica de antemão um convite para conhecer presencialmente, né, a nossa faculdade. Quando vier para a região daqui de Araçatuba, está convidado a conhecer a nossa faculdade aqui. Obrigado. Seria, sem dúvida, um grande prazer. Imagina, ambientes acadêmicos, eu me sinto muito confortável nos ambientes acadêmicos por ter vindo deles, né? A minha carreira, ela começou no ambiente acadêmico e depois ela migrou para o ambiente pericial e policial, né? Mas eu não esperava nada diferente, né, desse nosso bate-papo. Eu tinha certeza que seria muito agradável e foi um bom presságio, né? Mas, de qualquer maneira, eu agradeço mais uma vez. Eu acho que tudo que a gente pode contribuir com conhecimento, né, em especial para quem está buscando esse conhecimento, que é o caso dos alunos de vocês, a gente deve atingir esse desafio, né? A gente deve encontrar um espaço na agenda, professora, para se dedicar a isso, né? Por mais que eu tenha aqui muitas responsabilidades, né, e acabo tendo que atender várias situações urgentes, muitas vezes, eu procuro, sim, dedicar uma parte significativa do meu tempo a esse trabalho, porque é uma forma de eu devolver à sociedade aquilo que a sociedade trouxe a mim, sabe? Desde eu ter estudado numa escola pública, numa universidade pública, eu ser um servidor público. Então, eu me sinto na obrigação de retribuir de alguma maneira, que não só com os meus laudos periciais, mas também fomentando a educação e a divulgação das ciências, né? Muito obrigado pela oportunidade de fazer isso também na Unisalesiano. Muito obrigada. Então, está feito o convite. Quando você vier para Araçatuba, por favor, venha à nossa faculdade, a Unisalesiano. Será uma grande alegria recebê-lo. Então, quero agradecer a também quem nos acompanhou, queridos alunos, professores, né, demais colegas. Um grande abraço a todos. Até mais.